Boa tarde, estão ouvindo, gente? Alô, alô? Alô? Alô, boa tarde, professor. O som tá bom? Vou continuar, tá? Tá bom, tá bom. Vamos falar um pouquinho de lombalgia e depois o Norival Júnior vai falar um pouco de luxação congênita do quadril. E a gente vai programar depois a aula, tem que repor, né, com vocês, tá bom? Ó, lombalgia é muita incapacidade, né? Morbidade, quer dizer, muita afastamento de serviço por causa de lombalgia, muitos atestados médicos por causa de lombalgia. A gente, quando fala em lombalgia, ela só perde para cefaleia. Entre os distúrbios de dor, a gente só perde para cefaleia. A cefaleia em primeiro lugar e a lombalgia em segundo lugar, tá? Quase todos, né? Mais ou menos 80%, nós vamos ter algum episódio de lombalgia, né, durante a vida. E grande parte desses 80% vai ter um segundo episódio de lombalgia. Recordando só um pouquinho aqui a coluna lombar, a nossa anatomia, a gente tem, ó, nós temos aqui, ó, lembrar que a coluna, olhando de lado, tem o corpo vertebral aqui, ó, o corpo. Entre um corpo vertebral e outro está o disco, ó. É aquela estrutura de fibrosa, de cartilagem fibrosa, e que ela pode gerar uma hernia de disco, essa estrutura importante, né, que se eu tenho um tio que teve hernia de disco, né? Eu tenho algum familiar que teve hernia de disco. Então, isso aqui certamente, né? Esse disco aqui, ó, você vê um corte transversal aqui, ó, né? O nosso disco. Aqui eu estou olhando minha coluna de lado, aqui eu estou olhando num corte transversal, eu vejo o disco. Ele tem uma parte mais periférica, que é o anel fibroso, mais dura, e uma parte mais central, que é o núcleo pulposo, é uma gelatina. Aí você transfere aqui a uma visão posterior, ó, o que que ele fez? Ele retirou aquela parte posterior da coluna, eu estou vendo aqui o meu corpo da vértebra e o meu disco aqui, ó, né? Tem um ligamento importante cobrindo aqui, ó, o osso e o disco, que é o ligamento longitudinal posterior. Aqui na frente também tem, ó, ligamento longitudinal anterior, fica na frente. Aqui atrás vai estar o longitudinal posterior. A grande questão de concurso público, assim, o que acontece? Qual a principal localização da hérnia de disco? Quer dizer, o disco, ele faz uma protusão, né? Qual que é a grande localização? Essa aqui. Por quê? Porque é um ponto fraco. O ligamento longitudinal posterior, ele é muito estreito. Diferente do anterior, que é mais largo, ó. Então, um grande ponto fraco do meu disco vai ser aqui, ó. Eu estou olhando aqui por trás, ó. Olha a cristilíaca aqui, ó. Eu estou olhando por trás e estou vendo aqui um ponto fraco. O ponto fraco, ele é o quê? É onde está a seta. E onde está a seta? Ela é posterior e medial. Tá? Posterior e medial. É um ponto fraco. Tá bom? Então, a hernia de disco normalmente acontece aí. Nesse ponto aqui, ó. Né? Tá bom? O disco, ele tem essa estrutura de cartilagem fibrosa, né? E ele ocupa o espaço entre as vértebras, o corpo da vértebra.
Aqui está o processo Professor, espinhoso. Ligamentos aqui, professor, né? Aqui o ligamento amarelo. Essa via de acesso aqui é importante para quem? Ó, você tá, aqui está o canal onde fica a medula, né? Essa via de acesso aqui, ó, ela é importante para quem? Para o anestesista, né? Então a via aqui, ó, ligamentos, ó, supraespinhal, interespinhal, amarelo. O anestesista, não sei se vocês já viram um anestesista fazer um bloqueio, ele coloca a agulha aqui, ó, ele vai introduzindo a agulha, vai. Aí quando ele passa do ligamento amarelo, ele faz um clique. Ele sente um clique na agulha e sabe, portanto, ele sabe que vai estar onde? Ele sabe que vai estar no espaço, tá? Então aqui, ó, é a via de acesso para o anestesista, né? A gente está olhando aqui a coluna de lado. A nossa coluna, ela tem curvas, ó. Olhando a minha coluna de lado aqui, ó. Aqui atrás, ó, todo mundo palpa. O que é esse caroço que está aqui atrás? Essa proeminência. Todo mundo palpa aqui atrás da coluna, né? É o processo espinhoso. Processo espinhoso, né? O que é isso aqui, ó? Processo transverso. É lateral, né? O que é o pedículo? É a região que fica entre o corpo e o processo transverso. É isso aqui, ó. Isso aqui é pedículo, fica entre o corpo da coluna, da vértebra e o processo transverso da vértebra. Isso aqui, ó, pedículo. Você vê que eu tenho aqui vários ossos, né? Corpos vertebrais. E aqui os discos intervertebrais, ó. Eles vão aumentando de espessura, ó. À medida que eu vou caminhando distalmente, ó, o disco ele vai aumentando de tamanho. E as curvas, né? No pescoço, eu tenho uma lordose, ó. Essa aqui é a parte anterior, ó, onde está a seta. Então, o pescoço tem uma lordose. Lembra de Lorde? Na região torácica, eu tenho uma cifose. Na região lombar, aqui, ó, eu tenho uma lordose. E região sacro-coxígea, eu tenho uma cifose. Aqui é a ressonância, ó. Os corpos vertebrais, ó, na ressonância. Aqui o disco intervertebral, né? Aqui a medula, ó. É a parte posterior. Para que é bom a ressonância? Para a gente estudar o que? Hernia de disco. Então, assim, lombalgia é um sintoma, né? Eu tenho igual cefaleia, eu tenho um sintoma lombalgia. Só que a minha lombalgia, ela tem várias etiologias, várias causas. A gente vai estudar aquela dor de origem mecânica ou postural que melhora com repouso. Então, o que é a intenção da gente estudar em lombalgia? São aquelas dores que melhoram com repouso. Um tumor, por exemplo. O tumor pode gerar uma lombalgia e não vai melhorar com repouso. Um exemplo, né? Um tipo de dor que não melhora com repouso. Então, a gente vai tentar mostrar lombalgias que melhoram com repouso. Melhoram com movimento e melhoram com repouso. Aí tem grupos: discogênica, compartimento anterior, facetária, que são as articulações, compartimento posterior, dossiática, a gente vai ver um pouquinho, e claudicação neurogênica, a gente vai citar mais no idoso isso aqui. Discogênica é o seguinte: é um problema que todo mundo vai ter. Por exemplo, eu tenho 50 anos. Né? Se eu tenho 50 anos, eu já tenho bico de papagaio. Então, o que acontece?
é, é aquela lombalgia discogênica, quer dizer, é benigna, mas traduzida popularmente pelo bico de papagaio, que são, a gente vai ver, osteófitos, né? Por que que a coluna ela fica, por exemplo, um paciente de 40 anos de idade, a coluna fica instável, né? Mecanicamente instável, e ela vai se estabilizar como? Ela vai se estabilizar dando uma resposta. Qual é a resposta? É a formação, por exemplo, de bico de papagaio. Com isso, ela se estabiliza normalmente, novamente. Então, o bico de papagaio, quase sempre, é uma resposta. Então, a história natural é benigna. Né? Isso aqui, ó. Eu tenho aqui a minha coluna de lado, a lombar, ó, L5, L4, L3, L2, L1. E aqui eu tenho, ó, comparem o espaço aqui, ó, L3, isso aqui é L2, L3. Ó. Essa aqui é a terceira vértebra lombar, aqui é a quarta vértebra lombar. Olha o espaço. L3, L4, olha como é que está diminuído. Olha aqui, ó, o disco aqui, certamente, ó, olha o espaço normal aqui. Ó. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo? Sim, O disco tudo aqui, certo. vocês olhando uma radiografia simples de coluna lombar em perfil, você vê que o disco está destruído, né? Praticamente destruído. Ele tem... Como é que é o nome dessa formação óssea marginal aqui, ó, no corpo? Como é que é? Aqui aparece um pouco, ó. Ó, aqui aparece um pouco. Como é que é o nome disso aqui? Osteófito. 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 Isso aqui quer dizer degeneração, né? Artrose, bico de papagaio, que a gente chama. Aí o que acontece com esses osteófitos marginais aqui, ó? Eles certamente eles vão apertar o meu nervo, porque na minha coluna, ó, eu tenho aqui um forame, chamado forame intervertebral. Ó, aqui, ó. Vários forames, né, intervertebrais. Ó. São forames que ocupam do lado direito, do lado esquerdo, ocupam toda a extensão da coluna. Se eu tenho artrose, bico papagaio, pode apertar o nervinho desse, né? Se aperta o nervo, o que vai acontecer? Vai dar dor, ó. Imagine um disco aqui, ó. Olha essa espessura dele aqui, ó, toda diminuída. Ele certamente ele vai para trás e vai apertar o nervo aqui, ó, dando dor. A gente conhece a famosa dor ciática, né? Porque esses nervos lombares, eles vão formar o nervo esquiático, que vai para o membro inferior. Olha aqui de frente a coluna lombar, ó. Olha como é que é esse espaço aqui, ó, de frente ao espaço normal aqui, ó. Olha esse espaço aqui todo diminuído, ó. O que é esse pingo de vela aqui? Vocês estão vendo aqui, ó, no AP, radiografia da coluna antero-posterior. O que é esse pingo de vela aqui, ó? Ó, pingo de vela, o que é? É o processo espinhoso. Tá bom? Então aqui o disco, né, que ele está querendo demonstrar, todo degenerado já. Lembrar que o meu disco ele tem uma parte periférica aqui, ó, mais dura, que é o anel fibroso, e uma parte central, que é o núcleo pulposo. Aí o que acontece com ele degenerado? Ele vai lá para trás. Ó. E quando ele vai lá para trás, ele ocupa quem? O forame. O forame de conjugação, o forame intervertebral, que é o forame que sai quem? Os nervos espinhais. Então ele pode apertar o nervo espinhal, pode dar dor. Normalmente não é cirúrgico, né? Normalmente é um tratamento conservador.
melhora, fisioterapia. Agora, sinais de alerta. Quando você tem um paciente com lombalgia, tem alguns sinais de alerta. Vocês, por exemplo, vocês estão numa faixa etária, vocês são jovens, em que vocês não têm normalmente lombalgia, porque vocês são jovens, né? Ah, eu estou com muita lombalgia e sou jovem ainda, então é um sinal de alerta, não é? Tem que fazer uma pesquisa mais detalhada para você tentar identificar alguma coisa. A lombalgia tem que piorar de noite? Claro que não. Se você está repousando de noite, ela tem que melhorar, né? Lombalgia tem que dar febre? Não. Febre vai ser um sinal de alerta. Lombalgia emagrece? Não. A gente fala em emagrecimento, pensa em tumor, né? Ah, eu estou com emagrecimento importante, aí vem em mente até tumor. Tem que fazer uma investigação. Trauma, né? Lembrar das fraturas. Tá bom? Tratamento de tumor, né? Ah, eu estou tratando CA de mama já há 4 anos. Comecei a desenvolver uma lombalgia. Evidentemente, né? A gente vai ter que pesquisar a lombalgia, porque a pessoa tem uma história clínica importante, não é? Tá bom? Faixa etária essas são aquelas lombalgias em que o que está envolvido são os processos articulares. Por exemplo, aqui, ó. Essa parte anterior aqui é a parte da coluna, compartimento anterior, ó, o disco intervertebral, o corpo da vértebra, que é a parte anterior da coluna, é o compartimento anterior, é o bico de papagaio, né? O famoso bico de papagaio. Agora, quando é na articulação aqui, ó, a vértebra, ela se une a outra vértebra por uma articulação, é isso aqui, ó. Essa articulação aqui, ela é uma articulação sinovial. Ah, o que é a articulação sinovial? Ela é uma articulação que tem movimento. Tem líquido sinovial, tem cápsula. Por exemplo, punho é articulação sinovial, quadril, tá? Dedos, né? E aqui também, na coluna, é uma articulação sinovial que faz deslizamento. É uma tipo plana que faz deslizamento. Isso aí não interessa a você, mas nós temos 6 tipos de articulações sinoviais. Por exemplo, dobradiça, o cotovelo é uma dobradiça, por exemplo. Aqui na coluna é a articulação sinovial que desliza só. Ela faz deslizamento, ela é plana. Então aqui, né, a articulação envolve uma vértebra com outra vértebra. É a chamada, né, facetária. É aquela lombalgia porque eu tenho artrose nessas articulações, né? Mais difícil a gente estudar. A gente estuda mais artrose nessas articulações, né, que eu vou tratar com fisioterapia, medicação, tal, aqui, ó, essas articulações. É mais fácil a gente estudar a lombalgia do bico de papagaio, que é do compartimento anterior. Tá? A faixa etária são de pessoas mais velhas. E o que cai muito em prova, assim, para vocês e esse concurso de modo geral? São aquelas lombalgias causadas por a famosa hernia de disco, né? Todo mundo já ouviu falar. Então, assim, hernia discal. Hernia discal é um... Aqui, ó. Vou voltar ali, ó. Encosto transversal da coluna, ó. O disco intervertebral aqui, ó. A parte periférica dele, o que é a parte periférica? É mais dura. É o anel fibroso.
E o que é a parte mais central dele? É aquela gelatina. É o núcleo pulposo. Simplesmente pode herniar, né? Forças aqui, ó, então até degeneração mesmo, né? Vai degenerando o disco e ele vai herniando aqui, ó. O parte mais central, que é o núcleo pulposo, que é a gelatina, ela vai se esticando mais periférica e empurrando aqui, ó, a raiz, né? Aqui está a medula, ó. Aqui uma raiz, né? Fincada aqui do lado esquerdo e aqui uma raiz do lado direito, tá? Tá bom? Então pode dar dor desse tipo, comprimindo a raiz. Então a gente faz normalmente o que para identificar uma hernia discal? A gente faz normalmente, né, uma ressonância. Como é que se trata? Isso aqui é questão de prova. Como é que se trata normalmente a hernia discal? Tratamento conservador ou cirúrgico? Como se trata? Quase todas. Tratamento conservador. Mais de 80% dessas hérnias são reabsorvidas, período de 1 a 3 meses. Um tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? Medicação, fisioterapia, isso é tratamento conservador, né? Atividade física, repouso, também faz parte do tratamento conservador. Olha a ressonância, ó. Que corte é esse aqui na ressonância? Nós temos 3 cortes básicos. Quais são os 3 cortes básicos numa tomografia, numa ressonância? Quais são? Você está olhando a coluna como aqui? De lado. Que corte é esse? Então, corte sagital, né? Aqui você está olhando a coluna como? Transversalmente, ela está fatiada. Então, corte transversal. E você pode fazer um corte frontal. O corte frontal você olha a sua coluna de anterior para posterior, né? Bom, no perfil, que é o corte sagital, a gente vê aqui, ó, a hernia discal, ó. Olha aqui, tá normal, ó, o disco aqui. Aqui também. E aqui já tá abaulado, ó. Ó, tá abaulado. Abaulado em direção à parte do canal, né? O canal não fica aqui, ó, a medula aqui, ó. Olha o sinal da medula aqui, ó, na ressonância. Aqui já é caldequina, né? L4, L5, isso aqui já é caldequina. Tá? Existe uma classificação para hernia discal que não é acadêmica, é claro que não, é o residente que vai saber, é a classificação da hernia discal. Agora vocês estão vendo aqui um corte transversal, ó. O corte transversal, ele se vê aqui, ó, que o disco está aqui, ó. Aí aconteceu, aqui está o canal da medula e aqui está a medula, ó. A medula está aqui, ó. O disco ele está comprimido, está indo em direção posterior aqui, ó. Esse aqui é um corte transversal desse disco aqui, ó. Ele está indo em direção posterior e está comprimindo a medula, ó. Ah, e o nervo, a raiz, né? Na verdade, a medula da raiz anterior e raiz posterior. A raiz forma o nervo. A raiz sai da onde? Ele sai. Como é que a raiz sai da medula aqui? Sai pelo lado aqui, ó. Por esse forame aqui, ó. Que é o chamado forame, ó, intervertebral. Que aí vocês vão cair. Na verdade, esse forame, vocês vão cair, se vocês olharem a coluna de lado, vocês vão cair aqui, ó. Aqui, ó. A raiz anterior e posterior formam
um nervo que dá um ramo posterior e um ramo anterior. O nervo ele dá um ramo posterior pequeno e um grande ramo anterior. Isso era parte da anatomia. Mas assim, a raiz, né, ó. Então, eu tenho a minha famosa medula, né? Evidentemente, ela forma uma raiz anterior e posterior que forma um nervo. Aí o nervo dá um grande ramo aqui, ó, para frente e um para trás, tá? Esse forame aqui, ó, é um forame muito estudado pelo neurocirurgião, esse aqui, ó, onde forma aqui o nervo. Ah, e onde fica esse forame? Esse forame, ele fica aqui, ó. Se você fizer um corte transversal numa ressonância, o forame está aqui, o canal está aqui, ó. Triângulo aqui é o canal, né? Vertebral. E o nervo sai ao lado aqui, ó. A formação do nervo aqui do lado, ó. Originário da medula, né? E assim a gente tem toda a coluna, né? Na verdade, toda a coluna. Aqui, por exemplo, ó. Ele pegou nesse corte aqui, ó. O disco está aqui, ó. É um sinal diferente. Aqui está o sinal branco. A ressonância tem sinais diferentes, né? Que o médico especialista estuda. Ele está estudando aqui o disco. Aqui está a parte posterior, ó, o processo espinhoso, ó. Lâmina. Processo transverso vai estar aqui. E aqui o canal. O canal tem a medula aqui, ó. E o que tem de importante aqui? A medula tem lateralmente onde sai o nervo, né? Aquele orifício que é o forame intervertebral aqui, ó. O que aconteceu desse lado aqui? O disco, ele obstruiu o canal aqui, ó. Certamente esse paciente tem muita dor nessa raiz correspondente aqui. Tá? Uma coisa que a gente pergunta às vezes em prova para vocês é o ponto fraco aqui, ó. Eu falei com vocês aquela hora, ele é posterior. Falei poste-medial, não, poste-lateral, ó. Qual é o nosso ponto fraco? Estou olhando a coluna de trás, ó. O ligamento longitudinal posterior, ele é muito estreito. Diferente do anterior. O posterior, ele é muito estreito, ó. Olha só como é que ele é estreito. Ó. Bem estreito. Isso provoca um ponto fraco. Qual é o ponto fraco? É aqui, ó. Do lado dele, eu estou olhando a coluna por trás, ó. Eu tirei todos os elementos posteriores, eu estou vendo só o corpo aqui, né? E o disco, qual que é essa localização aqui? Posterior e lateral. Então, o grande ponto fraco da hernia de disco, ele é posterolateral, né? Aqui, ó. Aqui é uma hernia de disco, ó. Posterior e lateral, ó. Então, grande parte, cai na prova de concurso, grande parte das hernias discais tem uma localização por causa dessa anatomia. Posterolateral, isso aqui, ó. Acho que eu tinha falado posteromedial. Posterolateral, ó. Posterior de disco aqui, ó. E mais indo para a parte lateral, tá? Posterolateral, ó. Isso aqui, ó. Tá bom? Só para vocês gravarem a localização principal. E o que vai cair na prova para vocês, módulo sempre cai, importante é o famoso exame neurológico. A hernia de disco, ela ocorre aonde mais? Né? A ciática com sinais de radiculopatia, que é a hernia discal, aonde ocorre mais facilmente? Ela ocorre mais facilmente na parte inferior da coluna lombar, onde a gente tem muita mobilidade. Aí, como é que é o exame neurológico? Primeiro, se eu levar a perna, bom, o paciente está deitado na mesa de exame, decúbito dorsal. Quando a gente levanta a perna, elevação da perna retificada.
Quer dizer, você eleva a perna estendida, o membro inferior estendido. Manobra de Lazegue. Quando eu elevo a perna, dói. O paciente fala que dói lá na região lombar. Porque o nervinho está preso, né, de algum lugar. Então, é chamada prova de Lazegue. Tá? Então, dói ao tracionar o nervo esquiático. Principalmente na raiz de L5 e S1. Prova de Lazegue, tá bom? Prova de elevação da perna retificada. Tá? É simples. Tá sem decúbito dorsal, você eleva primeiro a perna direita, depois eleva a perna esquerda. E vê se o paciente vai referir dor. Existem, na sensibilidade, existe, de acordo com a raiz, localização específica. Isso faz parte do exame neurológico. Eu tenho anestesia no bordo lateral do pé. Isso aí você vai suspeitar de uma lesão de raiz, né? De uma hernia de disco. Então, a gente pergunta para vocês, porque é o mais comum, 3 níveis neurológicos só. L4, L5, S1. Tem que saber. Ó, L4, L5, S1. Ó, L4. L4, o nervo L4, tá? Esse aqui, ó, ele vai ter um reflexo característico. Qual é o reflexo? Você tem que percutir, põe o paciente sentado na mesa de exame, percute o tendão patelar e ele tem que estender a perna. Isso é um reflexo. Você tem que pesquisar esse reflexo patelar. Uma outra região que você tem que pesquisar é a borda medial do tornozelo e a borda medial do pé. Ó. Eu estou beliscando aqui, ó, na parte medial do pé. O paciente está com uma diminuição da sensibilidade, uma hipoestesia. Ou ele está com ausência total da sensibilidade, uma anestesia. Então, eu falei hipoestesia e falei também anestesia. E ele pode ter uma força diminuída. Eu quero ver a motricidade. Ele pode ter a força diminuída do quadríceps. Você manda ele estender o quadríceps, estender o joelho, né? E ele tem uma força diminuída. Então, quando a gente estuda alguma raiz, por exemplo, eu quero estudar a raiz L4, você tem que tentar identificar o quê? Reflexo, quando houver reflexo, nem todas têm, né? No caso ali, o reflexo patelar. Tentar a sensibilidade, por exemplo, aqui, borda medial do pé, e testar a motricidade, quer dizer, mandar ele estender o joelho por causa do quadríceps. L5, que a gente também pergunta em prova. L5, que é o quinto nervo lombar, ele pode estar com uma hernia de disco também. Só que ele não tem reflexo característico. Ele vai ter a sensibilidade, ó, pegando a face anterior e medial da perna, pegando mais para o dorso do pé um pouco do que L4. E qual que é o grande teste? É a parte motora. A parte motora, ele tem que fazer uma flexão dorsal do pé, né? E dos dedos, quer dizer, os músculos que fazem aqui, ó, a flexão dorsal do pé e dos dedos, né? A extensão, né? Ou flexão dorsal dos dedos, ou estender os dedos, né? Eles são dependentes de L5. E S1? S1, a reflexo. Você vai botar o paciente de barriga para baixo na mesa, por exemplo, deixar o pé pendente, vai testar aqui, ó, martelinho, vai percutir o tendão de Aquiles. Se ele fizer uma flexão plantar, ele está com um reflexo aquileu presente, né? Se tiver diminuído, você vai suspeitar de uma lesão de S1. O grande segredo
do nível S1 é você beliscar a parte lateral do pé aqui, ó. Porque ele é responsável pela parte lateral do pé. Ah, eu tenho uma anestesia, eu tenho uma hipoestesia do bolo lateral do pé, então você vai suspeitar de uma hérnia a nível de S1. E a parte de músculo motora vai ser você mandar ele fazer a flexão plantar do pé e do hálux. Essa é a parte muscular. Tá bom? Quase toda a hernia discal, então, gente, ó, isso aqui é questão de prova. Normalmente, a hernia discal é de tratamento conservador. Medicação, fisioterapia, coisas alternativas, né? Hidroterapia, pilates, né? Educação postural. E a parte cirúrgica vai ser aquela parte onde a gente tem uma hérnia tão importante, que tem um déficit neurológico importante, né? Você já fez vários tipos de tratamento conservador, o paciente não teve resultado, aí você começa a pensar no tratamento cirúrgico. E uma emergência seria a síndrome da cauda equina, que eu acho que vocês já ouviram falar em outra cadeira. Ah, o que é síndrome da cauda equina? Síndrome da cauda equina é quando